Mais uma vez, irmãos, sendo o mais breve, o mais sucinto, eu só queria, em primeiro lugar, ainda como um preâmbulo, nós estamos lendo esses capítulos, a partir do capítulo 20, 21, aquela chamada interpretação preterista, que eu creio que é a mais fiel, né, ao texto. Aqui nós temos um texto, um versículo que é muito importante, que é o versículo 64. Reparem que Jesus diz assim: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens dos céus. Em breve. Mas né, aquela história, né, que nós ouvimos, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, em breve para Deus pode não ser em breve para nós. Em breve não está sendo dito aqui para Deus, em breve está sendo dito para nós. Não é uma pegadinha que Jesus está fazendo aqui. Então, eu queria que os irmãos comparassem esse versículo com Mateus 24:30. Abram aí, Mateus 24:30. Virem a página um pouquinho. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra... Que terra é essa? Vamos ver quem já sabe. Que terra é essa? É o globo? Qual terra? Israel. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Reparem, o que Jesus está dizendo aqui, no verso 64 de Mateus 26, é o mesmo evento que está sendo dito aqui. E esse evento que está aqui no verso 30, aqui Jesus está dizendo em breve. E no capítulo 24, no verso 34, ele diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, por isso a leitura preterista do passado, já aconteceu. Nós não devemos esperar esses eventos como eventos futuros. Abram também em Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Comparando versículo com versículo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Aqui, um marcador temporal, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Reparam como é a repetição daquilo que está em Mateus 24, 27, agora aqui em Apocalipse capítulo 1, o mesmo evento. Reparem que ele diz aqui: os que os traspassaram vão vê-lo. E finalmente, abram em Marcos, capítulo 9, e o verso 1. Marcos, capítulo 9, o verso 1. Palavras do Senhor Jesus. Será que ele estaria enganado, como Bertrand Russell disse? Será que ele deu falsas expectativas aos apóstolos, que por sua vez deram falsas expectativas à igreja primitiva, como disse Bertrand Russell? E dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, vamos fazer agora os comentários aqui, irmãos. O comentário em 9 blocos. Né? O primeiro bloco, Mateus 26, de 1 a 5, a consulta prévia dos anciãos com relação a um julgamento forjado. Nós já estamos aprendendo muito sobre julgamentos forjados, né? Com sentenças antecipadas. Nós vemos aqui, então, o início do que nós podemos considerar o clímax da rejeição da liderança de Israel ao seu Messias. Então, ao clímax da rejeição e a expectativa do juízo, que vai culminar não apenas na crucificação, mas também na destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Mateus está aqui construindo uma narrativa onde a rejeição formal do Messias pela liderança judaica torna-se a base jurídica pela qual Deus vai executar
a sua sentença já no ano 70. A ênfase teológica aqui, irmãos, é que a crucificação de Jesus não é digamos assim, um acidente teológico, né? Mas é parte do decreto eterno de Deus contra aquela geração incrédula. Segundo bloco, nos versos 6 a 13, nós temos a unção de Jesus em Betânia. E o ato daquela mulher é interpretado por Jesus como a preparação para o sepultamento dele. Então, a unção daquela mulher é o anúncio do fim próximo do ministério terreno de Jesus antes do seu julgamento. Alguns comentaristas ressaltam aqui que é uma frase que eu achei muito interessante. Enquanto o templo será destruído em poucos anos, esse gesto será um memorial eterno, em contraste entre aquilo que é temporário, aquilo que passa e aquilo que permanece. Terceiro bloco, os versos 14 a 25, nós temos a traição de Judas. E Judas aqui é considerado como um tipo de Israel, um tipo do Israel apóstata, que foi chamado externamente para participar das bênçãos da aliança e finalmente rejeitou o Messias. Durante a aula de hoje eu estava lembrando, não me lembro de qual momento, de Ezequias. Ezequias tem um texto nas segundo Crônicas, que diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhes foram dados. Um salmo diz assim: ah, se Israel me ouvisse. É como se fosse um lamento que ecoa também no lamento de Jesus por Jerusalém. Ah, se Israel me ouvisse. Né? Então, aqui é o Israel apóstata. No quarto bloco, nos versos 26 a 30, nós temos a instituição da ceia do Senhor. Né? Então, aqui nós temos uma ênfase na transição das alianças. A nova aliança está agora prestes a substituir definitivamente a antiga aliança, o que vai ser confirmado com o corte, digamos assim, do cordão umbilical em 70 DC, com a destruição do templo onde eram realizados, efetuados os sacrifícios. Quinto bloco, Mateus, Mateus 26, de 31 a 35. Nós temos a fuga dos discípulos. E nós temos aí a citação do profeta Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aqui nós podemos ver que até a dispersão dos discípulos foi profetizada e fez parte dos propósitos de Deus, dos decretos de Deus. Né? E Pedro aí, com sua empáfia, representa a nossa autoconfiança, a autoconfiança humana. Né? Sexto bloco, Mateus 26, de 36 a 46, nós temos aí o Getsêmani. Eu tenho recebido alguns textos, até pessoas falando em Instagram, que o cálice, passa de mim este cálice, uma mulher estava lá em Jerusalém vendo, numa vendinha que tinha uns cálicezinhos bem pequenininhos assim, uns recipientes de cerâmica, né, que para recolher as lágrimas, ela dizendo: Jesus está pedindo para que passe esse cálice onde são recolhidas as lágrimas. Não. O cálice aqui é sofrimento físico. E também se refere ao cálice da ira de Deus, que vai recair finalmente sobre Jesus na cruz do Calvário, o cálice da ira que eu deveria beber e que você deveria beber, mas que ele bebeu. Os versos 47 e 56, o sétimo bloco, nós temos aí Jesus sendo preso, a violência de Jesus sendo repreendida por Jesus, nos lembrando que o reino de Deus não é estabelecido conforme a Sharia muçulmana, né, por força e por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Né? E nós vemos aí a força e violência talvez sendo rejeitada definitivamente por Deus no fracasso da revolta que os judeus empreenderam contra Roma no ano 66, que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70. O oitavo bloco é esse julgamento, né, simulado. Na verdade, o Sinédrio violou todos os princípios legais estabelecidos no Antigo Testamento. E aqui, mais uma vez, eu quero me referir a essa declaração central de Jesus no versículo 64. Vindo sobre as nuvens não é uma referência ao retorno físico e escatológico final de Jesus.
o contexto nos mostra, desde o capítulo 21, que essa vinda sobre as nuvens é uma linguagem de juízo muito usada pelos profetas do Antigo Testamento. Citar só uma figura aqui, Isaías 19:1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então, reparem, e mais uma vez, em breve, né, e vereis, são duas expressões que indicam um cumprimento dentro daquela geração. Ok? E aqui eu queria citar, só para dar mais ênfase a esse versículo, que eu acho muito importante, Sproul, no livro Os Últimos Dias, segundo Jesus, publicado pela Cultura Cristã, que é a editora oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Abre aspas. Jesus não está falando de um evento distante no futuro. Ele diz claramente, desde agora e vós vereis. O ver aqui não se refere a um retorno físico do corpo de Jesus, mas à manifestação de sua autoridade real por meio do juízo que cairia sobre Jerusalém. E também Calvino, no comentário que ele faz do livro de Mateus, abre aspas. Cristo declara que, embora agora seja julgado, em breve aparecerá como juiz. Não que os ímpios o verão com os olhos do corpo, mas sentirão os efeitos do seu poder. Então, a condenação de Jesus é, na verdade, a condenação do próprio Sinédrio. O tribunal que julgou Jesus de forma fraudulenta, em breve seria julgado de forma exata, totalmente justa, pelo próprio que foi julgado aqui. Né? A grande tribulação. Ao maior crime corresponde o maior castigo, que foi de fato a chamada grande tribulação. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais distante nós estamos dela. E, finalmente, o bloco 9, os versos 69 a 75, a negação de Pedro. Pedro aqui, irmãos, para os preteristas, ele é um símbolo, um tipo, né, do remanescente fiel do povo de Israel, que tropeça, mas não é rejeitado definitivamente. Então, em contraste aqui com a liderança judaica, os fiéis serão preservados e vão se tornar os primeiros frutos da nova aliança. Resumo aqui, irmãos. Primeiro, os comentaristas preteristas veem Mateus 26 como o ato final da rejeição pactual de Israel pelo seu Messias, ao seu Messias. Segundo, a inauguração da nova aliança por meio do sangue do Senhor Jesus. Terceiro, a preparação teológica e histórica para o juízo sobre Jerusalém. E nós vemos finalmente que esse é um capítulo que é realmente profundamente conectado, tem raízes profundas com Mateus 23 e Mateus 24. E se eu posso destacar aqui uma frase-chave desse capítulo é: a cruz não apenas redime, ela também julga. Que Deus nos abençoe, Senhor, e nos dê sempre a capacidade dada por Ele de tirar proveito da leitura da sua palavra. Deus nos abençoe.